O pré-candidato do PSDB, José Serra, lidera a corrida com 31% das intenções de voto. Em segundo lugar, Celso Russomano, PRB, tem 16%. Depois, em empate técnico, aparecem Netinho de Paula, PCdoB, com 8%, Soninha Francini, PPS, com 7%, Gabriel Chalita, PMDB, com 6%, Paulinho da Força, PDT, com 5% e Haddad, com 3%. Carlos Gianazzi, PSOL, e Luiz Flávio Borges Durso, PTB, tem 1%. Levi Fidelix, PRTB, não pontuou. Foram entrevistadas 805 pessoas entre os dias 13 e 5. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A última pesquisa Datafolha, realizada no início de março, mostrava Serra na liderança com 30%. Russomano tinha 19%, seguido por Netinho 10%, Paulinho 8%, Soninha 7%, Chalita 7% e Haddad 3%. Empenhado em turbinar seu pré-candidato, o PT usará uma homenagem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Câmara Municipal, dia 21, para promovê-lo. Será a primeira aparição pública dos dois na cidade desde que Lula encerrou o tratamento contra o câncer. E eu já abro aqui para a discussão dos nossos convidados de hoje, né? Comentarem aqui o resultado da pesquisa em São Paulo e tem a liberdade também, porque saiu publicado num jornal, no Diário da Região, na data de ontem, também uma pesquisa de intenção de voto aqui da cidade de Osasco. Não sei se todos viram, mas se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade também. Bom, essa pesquisa publicada pelo jornal A Folha de São Paulo, que mostra José Serra já na dianteira de 31%, mostra a realidade do que nós estamos vivendo, né? O Serra é um homem competente, um administrador brilhante, um pensador brilhante, um político nacional e que defende que esse país deva ter vários partidos e que vai lutar contra essa onda de querer que o país, né, onda do partido único, como querem o PT. Então, acho que o Serra veio para essa campanha para fazer uma discussão nacional, sim, né, defender o Estado de São Paulo, defender a cidade de São Paulo, mas defender o pluripartidarismo, porque o que o PT, me parece que o que o PT quer no país é que tenha partido único aqui. E partido único tem um outro nome, né, tem uma outra visão. Né, nós não queremos essa visão comunista. Não estamos em Havana, né, doutor? Não estamos em Havana, não queremos. Queremos estar também. É uma cópia. Aqui acho que uma franquia, não sei se a Venezuela é a franquia aqui do Brasil, ou o Brasil é uma franquia da Venezuela, né? Acho que precisa ver quem manda mais aí. Estão tentando arredondar aí, né? Venezuela, tem o nosso amigo ali do outro lado ali, que é na Bolívia, né? Que está espantando muitos brasileiros que na questão de fronteira. Mas, enfim, incomoda, né? Incomoda todo esse pessoal aí. Mas competência, gente, competência não tem como negar. Serra é ó concurso. Aqui em São Paulo não tem para ninguém. Eu acho que isso aqui está absolutamente normal, sabe? O que eu estranho aqui, como estranhei ao ver aqui alguma coisa de Osasco, é ver, por exemplo, Netinho de Paula aqui pontuando com 8%. Tá? Queria saber onde estão esses eleitores e aonde foi feito. Eu acho que o universo de pesquisa é um universo muito pequeno. Você me chama a atenção, o universo. 805 pessoas. Em São Paulo, né? Num município tão grande. Sem dúvida, como em Osasco. Pequeno, a pesquisa que saiu no jornal Diário de Osasco com 700, e, pô, 700 cidadãos pesquisados. É incompatível. Eu acho que pode até existir aí um preceito técnico, a pesquisa foi registrada, mas ela deve ter sido feita de trás para frente. Quem sabe como é feito, sabe. Quem é sério, quem não é sério. Não tô aqui questionando, né? Mas eu acho estranho alguns nomes que apareceram para prefeito aqui na cidade de Osasco. É o cúmulo, né? É o cúmulo. Tem muita gente boa aí e apareceram alguns nomes ali que não tem nada a ver. Não sei. Inclusive, a rádio vai fazer uma nova pesquisa aqui em Osasco para até mesmo verificar esses números, porque a nossa última pesquisa que foi feita em fevereiro, os números eram bem outros. Então, não sei.
Fica uma impressão aí, nossa, mudou muito e eu não vi nenhum fato novo, recente, que justificasse uma mudança assim tão radical, né? A pesquisa aqui da rádio, que foi uma enquete, na verdade, realizada entre os dias 6 e 9 de fevereiro, os números eram Celso Giglio, 38%, Oswaldo Virgínio, 15,5%, João Paulo, 15%, o Délbio Teruel com 6%, outros, 0,5%, indecisos, 14%, branco nulo, 11%. Bem diferentes, né? Porque agora o João Paulo, de repente, disparou aí, tá com, se eu não me engano, eu pedi até para a produção ver se localiza o jornal de ontem, 26 pontos, é isso? E o Oswaldo caiu para 9%. Sei lá, me chamou um pouco a atenção, porque não houve nenhum fato novo aqui na cidade que pudesse justificar essa mudança nos números, né? Não sei, mas também eu vi o doutor João aqui com relação a essa pesquisa aqui de São Paulo. A pesquisa de São Paulo reflete bem quem é José Serra, né? Prefeito, governador, ministro, quer dizer, uma pessoa que não teve nunca envolvido com corrupção. Se o eleitor olhar por esse lado, claramente vai votar no José Serra. É um reflexo, né? É o reflexo da vida do homem, né? Ontem a gente estava debatendo aqui, ontem esteve o vereador Jair aqui, a gente estava falando, né, o Cláudio Piteri também participou com a gente ontem, falando sobre essa questão de verificar o histórico, né, do candidato, o seu passado, né, suas ações já, que o eleitor tem que estar muito atento a isso. Eu costumo falar que todo eleitor precisa olhar o candidato com a mão estendida, né? De onde veio, o que fez, o que está fazendo, qual o comprometimento que ele tem com a justiça, se ele está na cidade. Se está na cidade. Então, o eleitor precisa, sim, dissecar a vida do candidato, saber quem ele é, de onde ele veio, o que ele fez, o que ele está fazendo, se está em curso em alguma ação inadequada, em algum processo inadequado. Claro. O eleitor, ele é sábio. Nós temos certeza de que o eleitor vai votar naqueles políticos que trabalham, que tenham respeito pela cidade, respeito pelo cidadão, respeito pela alma das pessoas. Sim, é verdade, doutor. E assim, está muito clara a situação a drástica situação em que está a nossa cidade, né? Abandono total. Um abandono total. A gente tem andado aí pelos 4 cantos da cidade, isso aqui não é balela, não. A gente não está falando aqui com demagogia, nem fazendo política partidária aqui, não. Basta circular pela cidade e saber como é que ela está. Tá? Eu costumo usar como exemplo a minha base, a minha raiz, que é a República Independente lá de Presidente Altino. Tá? Aliás, doutor André, nós estamos tentando montar um movimento separatista lá, viu? Em Presidente Altino. Tá? Porque está terrível ali. Questão dos animais ali, cavalos, porcos circulando ali pela Avenida Henry Ford, que está a menos de 100 metros da Castelo Branco e saída para as marginais ali, que representa um grande perigo. E cadê a zoonose aqui na nossa cidade? Meu caro Oswaldo, essa não é uma peculiaridade de Presidente Altino. A cidade inteira está dessa forma. A cidade inteira está mal cuidada. Sem dúvida. Alguma coisa o cidadão precisa mudar. Tem que mudar. A administração, que ora está, ela é incompetente. Ela não se atém às necessidades mais importantes do cidadão. Básicas, acabaram com as regionais, vereadora Ana Paula Rossi. Acabaram com as regionais em 2009. Era um braço sobre a alegação de contingenciamento de recurso financeiro. De 2009 até 2012, o município aumentou em 39% a arrecadação, doutor João. Aumentou a arrecadação e diminuíram os serviços na cidade. Ora, a regional é ilógico. A regional estava próximo à residência das pessoas. Próximo da população. O processo de descentralização foi ferido. Nós temos que descentralizar a administração, ajudar as famílias, ajudar a comunidade. Está mais próximo. Deixar o serviço próximo do E foi perceptível. Tiraram as regionais, a qualidade da cidade piorou sobremaneira. Mas se observar, é nítido isso aí, é onde o PT comanda. Pode perceber sempre a centralização do poder. E é lamentável isso aí, porque fere a democracia de forma brutal. Vai totalmente na mão contrária, né? E a voz da experiência, o serviço já passou por Diadema,
O serviço público tem que estar próximo da população, para a população sentir o serviço público efetivo, né? Ter mais acesso, inclusive. Mais acesso, porque se tem um buraco na rua, aliás, buraco em Osasco já está num buraco. Porque o buraco. Você não consegue andar numa rua que não encontre 10 buracos. Mas se o senhor observar no Tribunal de Contas do Estado o recurso financeiro que é destinado às organizações não governamentais Na cidade de Osasco. de Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, em 5 anos, 6 anos, vereadora Ana Paula, nós fizemos esse levantamento, mais de 500 milhões de reais destinados a organizações não E governamentais. nós fizemos o levantamento pessoalmente, né, vereador Isso, André? pessoalmente. Né? Item Ficamos por vários item, dias. dados do Tribunal de Contas. Sim. Por que isso não vem à tona? Por que o povo não está sabendo do que está acontecendo? O CONSEG, que é uma instituição sem fins lucrativos, presta conta mensalmente para a Secretaria de Segurança Pública de todas as atividades que nós realizamos. Qualquer outra instituição aqui na cidade, a maçonaria, por exemplo, está tentando amparar a APAI aqui de Osasco, que está falida, está quebrada. Tá? Agora, quem são essas instituições que receberam tanta grana aí? Porque não era para a gente ter problemas aqui na cidade. E com um detalhe importante, muitas dessas ONGs que receberam recursos da nossa cidade não prestaram contas dos recursos recebidos. Ainda tem esse apontamento. Esse apontamento, e a gente acompanha os despachos, as decisões do Tribunal de Contas, de que organizações não governamentais já há 4, 5 anos não prestam contas do recurso que receberam. Mas onde está isso, doutora? Essa sujeira está embaixo do tapete? E às vezes continuam, e muitas o continuam recurso recebendo. também está embaixo do tapete? Não, o recurso não está embaixo do tapete. Bom, com toda certeza. Isso aí volta na fala do doutor André aqui, quando ele falou da licitação, né? Isso é uma forma de ludibriar a lei de licitações, a 8666. Até que falam que é a lei do diabo, né? Que é o 666. Sim. Então, por quê? Essa lei, se observar, pegar o artigo 37 da Constituição Federal, a gente vê lá do princípio da moralidade. E isso fere totalmente o princípio da moralidade. O administrador público, ele tem que prestar conta com a população e trabalhar direito. Agora, da forma que faz reforma de aeroportos sem licitação, reforma de Maracanã já direcionado para a empresa X. Aí não tem jeito, né? O exemplo vem de Cadê cima. a moralidade? A moralidade. Licitação de estradas sem licitação. Eu sempre aprendi na minha vida que o exemplo vem de cima, que a escada se lava de cima para baixo. Aqui no Brasil hoje, não se lava a escada. Não se lava a escada, exatamente. Enche-se os bolsos. Infelizmente. E só para registrar aqui, né, a pesquisa que foi publicada no Diário da Região ontem, os números são os seguintes: Celso Giglio, 33,57%, João Paulo, 26,29%, Oswaldo Virgínio, 9,71%, Délbio Teruel, 3,71%, Reinaldo Mota, 1,86%, Alexandre Castilho, 1%, não sabem, não opinaram, 23,86%. E fica aí para reflexão, mas logo, né, em breve, provavelmente daqui umas 2 semanas, a rádio vai fazer uma nova enquete e a gente vai compartilhar aqui com os ouvintes e vamos comparar os números, com certeza. Os números são frios, muitas vezes, não refletem a realidade. A realidade a gente sente no dia a dia. No dia a dia, conversando com cidadãos de todos os bairros. Né? Nós temos andado bastante na cidade, né? E não é agora, não é nesse momento, nós sempre caminhamos na cidade, sempre visitamos os nossos amigos. E o sentimento da população não é este que reflete essa pesquisa. Esses números. Né? Então, o sentimento é contrário à atual administração, de forma bastante clara. Né? Então, eu penso que essa primeira pesquisa publicada e registrada, eu gostaria muito de saber como que ela foi feita, porque com 700 cidadãos entrevistados não reflete a veracidade. Depende também de quem
Quem solicitou essa pesquisa, em que bairro foi feito, se houve uma demonstração em todos os bairros ou não, né? Se foi feito dentro de um diretório, né? Lógico, se for dentro da prefeitura de Osasco, essa pesquisa pode ser feita. Eu acho bom, eu acho interessante assim, porque nós temos algumas mídias da cidade, alguns jornais aqui, que dificilmente divulgam, né? Eu, inclusive, eu escrevia para alguns jornais aqui da cidade, e eu sempre tive liberdade para escrever aquilo que eu queria, como jornalista e de direito, né? De direito. Escrevo hoje para 2 dos maiores jornais do Brasil. E não escrevo na minha cidade por uma questão de opção, em alguns jornais, tá? Porque cerceiam o direito de você expor a verdade do que está acontecendo na cidade, tá? Mas é bom, e aqui nós temos essa total liberdade, porque esse programa sempre foi democrático, sempre abriu as portas, o Consegue Osasco Centro é vitorioso e compartilha com a Rádio Nova Difusora, porque ajuda a divulgar. Os nossos trabalhos são pautados em cima da informação verdadeira e da comunicação. E nós não podemos deixar aqui de esquecer, doutor André, nós estamos falando da cidade, que o foco mensaleiro está na nossa cidade. E o povo sabe disso. E nós não podemos deixar que o povo esqueça. Sabe? Estão tentando passar um pano aí. Mas o foco do mensalão está aqui na nossa cidade, gente. Ontem, inclusive, foi um tema de debate aqui na mesa redonda, essa questão aí do mensalão, do julgamento, se vai acontecer, se não vai acontecer, foi um dos temas ontem debatidos. 13h13. Quero registrar a participação do Sérgio Dias, do Jardim Pedro Pinho. Ele está mandando abraço para todos da mesa e a sua mãe, a dona Maria José, está parabenizando o doutor André Sacco pelo evento da Arado, na Escola Doutor Américo Marco Antônio, aqui no Pestana, e ela fala que foi muito bem atendida, que é o evento Mais Saúde, que a rádio, inclusive, tem divulgado, porque é atendimento gratuito a toda a população através da Arado, Associação, dos Diabéticos aqui de Osasco e região. Verdade. Também o Didi Cabral, do Portal do Oeste 2, ligadinho e mandando um abraço para todos aqui da mesa. Obrigada, Didi, pelo carinho. Nós vamos ao segundo tema de hoje. Esse tema, inclusive, ele estava pautado ontem, não houve tempo suficiente, então hoje nós pautamos aqui esse tema que foi publicado no jornal Folha de São Paulo, caderno cotidiano de terça-feira, 8 de maio de 2012. 24% do lixo paulista ainda tem destinação imprópria. Há quase 2 anos da entrada em vigor da nova Lei Nacional de Resíduos Sólidos, o Estado de São Paulo, o mais rico da federação, continua jogando cerca de 24% de seu lixo em áreas impróprias. O dado é da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, que diz acreditar ser muito difícil o Estado atingir a meta de zerar o despejo impróprio de resíduos até o segundo semestre de 2014. Data limite dada pela legislação nacional aprovada em 2010. Nesse ritmo, a lei não será cumprida, segundo afirma Carlos Silva Filho, diretor executivo da Associação Empresarial. Lembrando que essa porcentagem de 24% praticamente não mudou em 3 anos. A partir de agosto de 2014, ou seja, logo em seguida à Copa do Mundo, o agente público ou privado que jogar lixo em área imprópria poderá ser enquadrado na Lei de Crimes Ambientais, que prevê multas, trabalho social e até prisão. Um lixo impróprio contamina o solo e o lençol freático e polui a atmosfera com gases, além de ser potencialmente prejudicial à saúde de moradores vizinhos. O primeiro desafio é equipar os lixões existentes com infraestrutura que proteja o ambiente e a saúde, como um sistema de drenagem para que o chorume não contamine o solo e um de captação dos gases que vão para o ar. Ainda há dificuldade de achar novos terrenos. Além disso, a população resiste à instalação de aterros ao redor. Na Grande São Paulo, segundo a CETESB, existem 2 áreas preocupantes. E aí, infelizmente, mais uma vez, Osasco é citada aqui. Uma é usada por Osasco. A Prefeitura diz que resolverá o problema em 5 meses. A outra é o aterro Pajuã, em Itaquaquecetuba, que recebia resíduos de outras cidades da região. O local, fechado desde 2011, acaba de receber multa milionária. Mas há indícios, diz a CETESB, de que ele continua recebendo lixo.
E eu já abro aqui para debate dos nossos convidados. Triste situação aqui a nossa cidade, né? Está envolvida. E esse lixo aqui não tem como ir para baixo do tapete, né, doutor André? Esse aqui não tem jeito não tem como você esconder, porque tem muita gente vendo tudo isso daqui. Então, a gente sabe que muita coisa estão tentando passar um pano, né? E a gente não pode deixar em branco, porque isso envolve a saúde pública na nossa cidade. O que me chama a atenção é a PPP, a parceria público-privada, que a nossa cidade fez a questão de 5 anos atrás, quando trocou as empresas de lixo. Tirou a Qualis, que era uma empresa da nossa região, e trouxe uma empresa de Fortaleza para cá, do Grupo Marquise, né? E essa empresa entrou na cidade, o prefeito mandou uma parceria público-privada para a Câmara aprovou, nós votamos... Por maioria, né? Por maioria, nós votamos contrariamente, porque nós não sabíamos, a parceria público-privada não estava muito clara. Por 30 anos essa empresa vai estar na cidade, e ela tem o compromisso de resolver esse problema do aterro sanitário. O nosso aterro sanitário já está esgotado. E é balela que em 5 meses resolve um novo aterro sanitário no município de Osasco. E o município de Osasco já está completamente lotado. Nós não temos espaço, não tem mais sem espaço. Sem falar dos bota-fora clandestinos, né? A não ser que estão inventando alguma moda aí de começar a usar o espaço aéreo, né? Eu não sei como que vão conseguir. Então, essa é uma questão que nós temos que discutir na Câmara Municipal, né? Nós temos que discutir essa PPP. Nós temos que saber, de fato, de direito, o que vai acontecer com o lixo na nossa cidade. Bom, primeiro que a administração já retirou as regionais. A cidade já está toda entulhada. Segundo, que o nosso aterro sanitário já está esgotado. Terceiro, que em 5 meses nós não vamos conseguir ter nenhum novo aterro na nossa cidade. Para que veio essa empresa Marquise para cá? Né? Qual é o significado dessa parceria público-privada? Acho que em 5 meses, em ano eleitoral, eles vão fazer algum outro aterro sanitário? Impossível. Então, é muito fácil falar em tempo, né? Daqui 2 meses nós resolvemos. Ora, a Rua da Estação já está há 7 anos para ser resolvida. O centro de Osasco prometeram que em janeiro estaria pronto, não está resolvido. A Rua da Antônio Agu, né, estaria resolvida já no final. Calçadão. A Cracolândia lá na Rua André Rovai. Não tem nada resolvido. Não tem. Então, e até eu fiz a denúncia, fiz aqui no programa, fiz na tribuna, na Câmara, de um bota-fora clandestino, um único, que nós recebemos denúncia, apuramos. O que a gente observa, a vista grossa da administração, no caso desse bota-fora clandestino, que é na Zona Norte, inclusive eu acabei fazendo o boletim de ocorrência no plantão do 10º Distrito, do Dr. João Maloca, foi onde eu registrei o boletim de ocorrência, e lá eu tenho acompanhado de perto, continua do mesmo jeito. E já havia denúncias anteriores. As próprias empresas vizinhas ao galpão, e que se transformou num aterro ali também, num depósito de lixo, na verdade, num lixão, as empresas já haviam denunciado inúmeras vezes a prefeitura, fiscais já tinham ido até o local, a própria polícia já tinha comparecido. É algo assim, é um mistério, é um ponto de interrogação. E, Ana Paula, só dizendo aqui que nesse caso do lixão clandestino, tinha até um alvará provisório expedido pela municipalidade. Exato. Isso é lamentável. Lamentável porque na época da campanha, vamos fazer do meio ambiente, né? Vamos transformar o meio ambiente. Vieram as promessas, né, doutor? Daí vem o presidente, edita uma nova lei. A lei já existe. Agora, em 5 meses resolver o problema ambiental de Osasco, é mais uma enganação. É uma nódoa a mais para Osasco. Já não basta que Osasco já foi citada como capital do crime, aí vem a capital do mensalão, agora vem a capital do lixão. Esta é a cidade. Será que é essa cidade que nossa sociedade quer? É a capital da enganação, né? Talvez seja a capital da enganação. Porque aqui, o parque lá do metalúrgico, o conjunto dos metalúrgicos, foi alardeado, inclusive já tem até
projeto na Câmara para dar nome ao Parque dos Metalúrgicos. Não saiu nada no... Que não existe. Não existe. Que não existe. E que causou danos aos moradores. Causou danos, que o laudo ainda não foi conclusivo ainda. É, uma dificuldade absurda do laudo que eu nunca vi também. Há um ano e até hoje nada. Mais então um aqui ano, é só enrolação. Há 2 anos já essa questão lá do metalúrgico. E falando em meio ambiente, né, a gente pode falar ali do Parque da Vila Mazei. Parque Mazei, que aquela área de proteção ambiental também. Desassoreamento, né? Paiva Ramos, né, André? O projeto que foi para a Câmara, um projeto que prevê construção de condomínio residencial comercial numa área remanescente de Mata Atlântica que existe aqui na cidade de Osasco. Que é protegida por lei. Por lei, que passou pela Câmara. Que é protegida por lei, está na nossa lei orgânica e que passou pela Câmara. E como passou por cima, assim? Passou na Câmara, votaram sem a mínima discussão, e esse é motivo de discussão jurídica agora. Como é que pode acabar? Poxa, mas cadê o Ministério Público nessa... É o rolo compressor da maioria, isso. Desrespeitando a minoria. Sim, a minoria. Maioria de quem gostou de... Porque a democracia não é só a opinião da maioria. A democracia consiste em respeitar a minoria. Sem dúvida. Mas ali é rolo compressor. Por isso que nós falamos a princípio, troca o nome. Em vez de colocar Câmara Municipal, põe Departamento de Protocolo da Prefeitura. Que infelizmente é o que tem acontecido na nossa Câmara aqui de Osasco. Continuando aqui na questão do meio ambiente, a gente não vê na cidade a coleta seletiva. É interessante. E nenhuma educação, a educação principalmente para os jovens, para fazer uma educação ambiental, e talvez o prefeito colocasse essa matéria a discutir na educação infantil, no ginásio, no antigo ginásio, mas que a população tenha consciência do que é o lixo e o que ele produz, né? É um lixo rico, que poderia até trazer um dinheiro a mais para a cidade. Não, preferem trazer doenças, baratas, ratos e o churume, que é prejudicial à saúde. Bem lembrado, porque essa questão até da coleta seletiva, mesmo que incentive a separação dos resíduo sólido, o que é plástico, metal... Se não tiver coleta seletiva implantada em todo o município, vai juntar tudo de novo depois, né? E a pessoa vai ter aquele trabalho em vão, se sentindo enganada, inclusive, como às vezes acontece aqui em alguns bairros da cidade de Osasco. Não tenha dúvida. E me parece que até que a gente costuma... Eu não quero fazer aqui comparação com governos anteriores. Eu acho que a gente tem, as comparações que a gente tem que fazer é com aquilo que é sério, aquilo que é certo e aquilo que é de direito, né? Mas poderiam, algumas instituições poderiam se beneficiar disso, tá? Se houvesse um incentivo em cima da coleta seletiva de lixo, mas infelizmente a gente vê que até isso está terceirizado aqui na nossa cidade. Tá? A concessão e quem está isso daí, existe um direcionamento. E teve gente que quase se machucou aí porque estava tentando tirar algumas coisas de alumínio de dentro dos 2 CDPs aqui de Osasco, tá? E que, ainda que em tempo, a coisa foi interceptada. Tá? O exemplo vem de cima, como bem disse o Dr. João. E o exemplo que a cidade mostra é um exemplo muito ruim no que se refere ao meio ambiente. Nós temos algumas ruas antigas da nossa cidade que foram feitas de paralelepípedo, de bloquetes, que na verdade são pavimentos modernos hoje, né? Porque absorvem faz a terra respirar. Isso. O que a administração fez? Impermeabilizou com asfalto. Impermeabilizando com asfalto, com certeza vai ocasionar dano ao meio ambiente, vai ocasionar mais enchentes. Mas não adianta você, no palanque fala uma coisa, e na prática faz outra. Então existe uma incongruência comportamental. A administração diz que respeita o meio ambiente, mas todas as ações que ela faz são contra o meio ambiente. Discurso é um e a ação Doutor é outra. André, eu vou falar uma coisa aqui que ao longo dos tempos, né, muitos valores estão sendo jogados ao vento, né?
e muitas atitudes que vêm sendo tomadas aqui no nosso país. Tem comprovado tudo isso, questão de diversidade, que eu não quero entrar aqui nessa questão mais direta agora, sabe, mas que está indo contra a muitos valores de família, valores de respeito, e isso está atingindo de uma certa forma, começa lá em cima, aquilo que a gente acabou de falar, e o exemplo vem aqui para a raiz, e a raiz é o município. Um exemplo muito ruim para a cidade é a Unifesp. Não a vinda da universidade, o terreno da Unifesp, aqui no Quitaúna, aqui dessa população que nós tanto gostamos, o terreno da Universidade Federal de São Paulo. Que, inclusive, foram várias festas, né, do lançamento da Pedra Fundamental. Quer dizer, mais uma enganação? Enganação, o top de linha veio não aqui. só enganação, mas um péssimo exemplo. A universidade dando o exemplo da sujeira. A universidade não cuida do próprio dela. A universidade não difunde conhecimento. E não sai do papel, por enquanto. E não Do sai discurso, do papel. na verdade. Na verdade, no papel do discurso. Usam um prédio nosso, do município, da municipalidade, e não pagam. Sem lembrar, Nem a alocação. não podemos esquecer que foram desativadas algumas residências lá, que eram usadas pelos militares do Exército Brasileiro, e até agora está ali. Então, esse é um péssimo exemplo. O senhor tem razão quando fala que o exemplo vem de cima. E realmente vem de uma universidade, né? Deixa a cidade ficar entulhada, cheia de lixo. A insalubridade tomou conta da nossa cidade. Pode deixar, vereador, esse ano é ano político, com certeza as estrelinhas vão anunciar outras obras, inclusive da universidade. Como mais uma vez. Mais estrelas, Mais uma vez. e mais enganação. Vão refazer o discurso, na verdade, né, doutor João? Mas é complicado. Às vezes não, né? Na nossa rotina a gente fala muito em segurança pública, né? E um dos assuntos que eu gosto muito de falar e dizer também que segurança pública, a gente tem que conscientizar a população disso, não é responsabilidade só de polícia, gente. Tá? O doutor André está citando aqui, mencionou um fato agora, essa questão lá da universidade, né? Que é um terreno que está vazio, que está induzindo a bandidagem a estar se escondendo ali, facilita a marginalidade. Está aqui o doutor João, que não vai me deixar sozinho nessa situação, porque já trabalha muito a respeito disso, a gente tem um trabalho muito alinhado com relação a isso, né? E facilita em todos os aspectos, né, doutor João? Não tenha dúvida, se você deixar um terreno baldio cheio de mato, facilita ali se hospede um traficante, que ali se hospede um estuprador, né? E aí vem a pergunta, é responsabilidade da polícia isso aí, doutor? Não, isso é totalmente da prefeitura, porque a prefeitura tem que cuidar dos terrenos vazios da cidade. É de responsabilidade da prefeitura. Então, para falar depois, para depois botar 10 pessoas com umas bandeirinhas na mão e sair falando que tinha 20 mil pessoas, sabe, brigando, pedindo mais segurança pública, porque o índice está crescendo. Eu acho que a gente tem que tirar a bunda da cadeira às vezes e dar uma olhada para o que está sendo feito, para que a gente tenha uma maior interatividade com as polícias e ajudar a reduzir todos os índices criminais aqui na nossa cidade. 13h30, eu quero registrar aqui, olha só, meus pais, né, meu pai, Francisco Rossi, minha mãe, Ana Maria, estão acompanhando o programa em Vacaria, no Rio Grande do Sul, e estão admirados, eles ouviram aqui a primeira pesquisa em Osasco e estão perguntando, né, que instituto é esse, o Sebram, que realizou a pesquisa a pedido do Diário da Região, e meu pai faz a pergunta, né, será que algum integrante da mesa conhece esse instituto? Manda um grande beijo para mim, obrigada, e um abraço para o Oswaldo Gregório, para o doutor João e para o doutor André. Obrigada, que bom, estou com saudade. Eu, particularmente, eu não conheço esse instituto, o Sebram, né? E eu não sei se alguém aqui... Eu conheço Lagoa Vermelha, que está bem próximo aí de Vacaria, viu, deputado? Agora, esse tal de Sebram, nunca ouvi falar, não. Mais um instituto criado para favorecer algumas pessoas, né? Ao que parece, né? Pelos números, não sei, os números me pareceram bem estranhos.
O Reijan Janjacomo, de Carapicuíba, manda um abraço a todos e coloca aqui, né? O PT prega ser muito bonzinho, mas quando vai se apurar qualquer fato, eles botam blocos de deputados e senadores procurando abafar e jogar a culpa nos outros, como acontece agora na CPI do Cachoeira. Aqui a opinião do Reijan. Também o Flávio Alves de Carapicuíba também, ele coloca: tenho visto caminhões da Alerta 1, que é uma empresa, com um adesivo da prefeitura, cheio de terra em cima. E ele pergunta se isso é legalizado. E ele coloca que a Alerta 1 é uma empresa de terraplanagem. Eu desconheço, eu não conheço, não sei se alguém aqui conhece. Mas eu não sei, depois do que nós vimos, o doutor André falou do conjunto dos metalúrgicos, nós vimos uma situação bem semelhante aqui em Osasco, né? Que eram caminhões também com terra, entulho, e que eram jogados. Que eram jogados lá no vale do metalúrgico. Do metalúrgico, né? Que lá, provavelmente o que pode ter ocasionado os danos às casas, sim, que começaram a apresentar rachaduras. Porque foi um divisor limítrofe de tempo, né? Até ter antes do aterro não tinha problema nas casas. Com o aterro houve problema nas casas. E ali foram 24 mil metros, multiplica por 10 metros de altura, dá 240 mil metros cúbicos de terra. E olha, ali alguns milhares de caminhões, né? E os caminhões que parece que tinham uma cobrança, que não ficou muito claro quem que recebia, ali, quem ganhava, quem que lucrou com isso. Mas isso é uma outra questão, acho que para uma outra CPI, viu? Uma outra CPI. O Tico Li também ligadinho e mandando abraço para mim, para o André, para o Dr. João, para o Oswaldo Gregório. E ele colocou: o debate está quente. Eu falei que hoje ia ser quente. 13h32. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos com Mesa Redonda. Você está ouvindo o programa Ana Paula Rossi. Nova Difusora. Sem Saída. Sem Saída 2 é o livro de autoria de Francisco Rossi. Você pode adquirir esta belíssima obra que mostra o poder da fé e o resultado da perseverança. Com o livro Sem Saída 2, você também estará adquirindo o Sem Saída primeira edição. Os 2 livros em um. Ligue agora. 3681-1134, 3681-1134 e adquira o seu livro Sem Saída 2. Sem Saída 2 de Francisco Rossi. O caminho da saída pode estar em suas mãos. Ouça Programa Oliveira Júnior, agora em novo horário, aos sábados do meio-dia às 2h. Programa Oliveira Júnior, o melhor da música sertaneja. O inverno está chegando. Proteja-se da gripe sem dor de cabeça. O governo do estado de São Paulo oferece entre os dias 5 e 25 de maio vacinação gratuita contra a gripe. Se você tem 60 anos de idade ou mais, é só procurar o posto de vacinação mais perto de sua casa e garantir a sua saúde. Aproveite para proteger sua família. A vacina também vale para gestantes e crianças entre 6 meses e 1 ano e 11 meses. Secretaria de Saúde, Governo do Estado de São Paulo. Com os investimentos em água e esgoto, o governo de São Paulo trata bem da capital, do interior e do litoral. As obras e ações da Sabesp ajudaram a diminuir a mortalidade infantil. Aumentaram em muitos municípios o índice de água tratada, esgoto coletado e esgoto tratado, além de protegerem os rios e a natureza da poluição, para garantir a saúde, o desenvolvimento e o meio ambiente de mais paulistas. Sabesp, a vida tratada com respeito. Governo do Estado de São Paulo. Depósito de Gesso JF, Rua João Antônio Lorefredo, 56. Telefone 8449-7430. Depósito de Gesso JF. Associação Comercial e Empresarial de Osasco informa a hora certa. 13h35. Música, informação, utilidade pública.
Rádio Nova Difusora, a serviço da população. Plantão de notícias. Crianças paulistas devem tomar 2 doses da vacina contra a gripe. A Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo faz um alerta. As crianças paulistanas entre 6 meses de idade e menores de 2 anos deverão tomar 2 doses da vacina contra a gripe. A segunda dose deverá ser aplicada 1 mês após a primeira. A medida vale para crianças que estiverem participando pela primeira vez da campanha de imunização neste ano. Crianças que já foram levadas aos postos de saúde na campanha de 2011 só precisarão receber 1 dose neste ano. Iniciada no último sábado, a campanha de vacinação contra a gripe vai até o próximo dia 25. Além das crianças, a imunização vale para idosos com 60 anos ou mais, gestantes, profissionais da saúde e indígenas. Além de imunizar a população contra a gripe H1N1, tipo que se disseminou pelo mundo na pandemia de 2009, a campanha também irá proteger a população contra outros 2 tipos de vírus influenza, a H3N2 e B. Os postos de saúde vão abrir das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira até o dia 25. Na capital, as salas de vacinas das rodoviárias do Tietê e da Barra Funda também abrirão aos sábados e domingos, das 8 às 20 horas. Aqui Henrique Baldassari para o Plantão de Notícias. ZYK 723, Rádio Nova Difusora M 1540, Nova Difusora. Música, informação, esportes, utilidade pública. Rádio Nova Difusora M, a serviço da população. Aqui tem mais alegria. Nova Difusora, São Paulo, Brasil. Estamos apresentando o programa Ana Paula Rossi. Mesa Redonda. 13h39. Estamos de volta aqui com Mesa Redonda, né? Hoje recebendo o Oswaldo Gregório Júnior, também o Dr. João Rodrigues Marques, o Dr. João Maloca e o Dr. André Saco Júnior. E nós vamos ao próximo tema de hoje. Esse tema ele foi extraído do site da TV Globo G1 desta quinta-feira, 10 de maio de 2012. Senado aprova Lei Geral da Copa sem veto a bebidas nos jogos. O plenário do Senado aprovou na noite de ontem, quarta-feira, por votação simbólica, o projeto da Lei Geral da Copa, que define as regras estabelecidas pelo governo para a realização do Mundial de 2014 no Brasil. A proposta segue agora para a sanção presidencial. O texto votado pelo Senado manteve regra aprovada na Câmara que suspende, durante o período da Copa do Mundo e da Copa das Confederações, a validade de trecho do Estatuto do Torcedor que veta a venda de bebidas alcoólicas em estádios brasileiros. A venda de bebidas é uma exigência da Federação Internacional de Futebol, FIFA, em razão de acordos com patrocinadores do Mundial. O texto aprovado na Câmara e no Senado não libera expressamente a venda de bebidas, somente retira a proibição prevista no Estatuto do Torcedor. Com a suspensão da vigência desse trecho do Estatuto do Torcedor, uma legislação federal, alguns parlamentares interpretam que a decisão sobre a venda de bebidas alcoólicas nos estádios ficará a cargo dos governos dos estados que têm leis específicas proibindo a prática. Mas, para o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, por exemplo, não há necessidade de consulta aos estados. Segundo ele, a lei federal, mesmo modificada, se sobrepõe às leis estaduais. Nossa, coisa feia, hein? Uma declaração dessa é séria, é muito séria, hein? Que viola tudo aquilo que vem sendo plantado com a questão da bebida alcoólica, né? Viola o princípio da saúde, viola o princípio constitucional, viola o princípio de não se vender bebida alcoólica em próprios públicos, né? Porque, na verdade, quanto que o país está gastando para construir e reformar os estádios? É muito dinheiro investido, né? E, na verdade, o governo se curva
as empresas de bebida alcoólica. O governo está se curvando. Um lobby brutal, gigantesco. Gigantesco. Saúde da população? Dane-se a saúde da população. O que eles querem é ganhar dinheiro. Essa que é a grande verdade. Tenho certeza que o PSDB, que o governador Geraldo Alckmin, que o Serra, que o PSDB como um todo, é contra esse posicionamento do governo. E aqui nós estávamos vendo o texto complementar, onde a senadora Ana Amélia Lemos diz claramente aqui que mostrou contrariedade, era do PP, do Rio Grande do Sul, mostrou contrariedade com a venda de bebidas alcoólicas nos estádios, mas disse que a pressa do governo, para variar, impediu a alteração. Ela disse que ela queria proibir a venda de bebidas alcoólicas, mas o projeto precisa ser aprovado com um ano de antecedência da Copa das Confederações. Então, é rolo compressor. Pode parar. Isso está vindo de cima para baixo e vem rolo atropelando tudo. Né? É o que nós falamos na Câmara Municipal. A vereadora Ana Paula também discute. É pressa por demais. Né? Troca o nome. Né, do Congresso Nacional, põe departamento do governo, extensão troca o nome da Câmara Municipal, põe departamento do governo. Ora, nós temos que fazer com que as instituições desse país sejam respeitadas para que o nosso país continue sendo uma democracia. É triste situação mesmo. É triste saber que o governo, ora, tenta punir um motorista que tomou uma latinha de cerveja, e agora libera geral, né? Quer dizer, não sabe, o governo vai para a direita ou para a esquerda? Não sabemos. Depende do que isso pode representar. O interesse financeiro, né? O interesse financeiro, é claro. Porque aqui a gente percebe que é totalmente publicitário e financeiro, porque o comprometimento que o que se diz que foi presidente da República, né? Por 8 anos aí. Ele ficou 8 anos no poder e não fez nada pela população. Tomou bastante latinha de cerveja, isso tomou. E foi dito por um jornalista internacional que era useiro e vezeiro na cachaça, né? E esse jornalista quase foi expulso daqui por causa disso. Por expressar a verdade. A verdade. Quer dizer, nesse país está assim, quem fala a verdade, castigo nele. Então, hoje está desse modo no Brasil. Falou a verdade, mas punição. Esse pessoal é bem assim mesmo. Você começou a falar a verdade, eles ficam emburradinhos. Sabe, não aceitam, sabe, começam a te taxar de reacionário. E acho que a história não é bem essa não, né? Não éramos nós que éramos reacionários, né? Aprenderam a gostar da coisa. A gente podia mudar o nome desse campeonato mundial, né? Campeonato das cervejarias. Que estão no comando, que estão no controle. Porque isso aqui não é a Copa do Mundo já deixou de ser saúde, né? Campeonato de futebol, o grande exemplo do Pelé. Esportista, prática do esporte. Que contraria totalmente, né? A bebida alcoólica com o esporte são contraditórios. São avessos, São avessos, né? Não tem nenhuma relação, né? Esporte, atividade física, saúde com bebida alcoólica. Mas aqui eu acho que tem que mudar. Não é Copa do Mundo aqui, essa é a Copa das cervejarias. Né? Assim como tem tantos shows, né, que são publicados, veiculados, né, de tantas marcas de cerveja, cada marca de cerveja faz um show diferente, chama os jovens, né, leva todos os jovens. O apelo é gigante. Né? E agora chegou no futebol. Só falta colocar agora na Fórmula 1 também, né? Coloca cerveja para os pilotos de Fórmula 1. Então, o discurso é um. Basta ver o interesse eleitoreiro, né? Porque o Brasil não tem estrutura, não tem preparo para manter uma Copa do Mundo para 2014. Talvez daqui a 80 anos, 100 anos. Porque não temos aeroportos decentes, não temos hospitais decentes. Né? Hoje, todo tem dia a menor estrutura. A estrutura é a pior possível. Não temos linhas de metrô suficientes, a mobilidade urbana é péssima. Então o que acontece? Tinha um tal de presidente da República, quis fazer média com o mundo inteiro e quis o quê? Angariar votos, porque é aquela história, né? O pão e circo, né?
Dá pão e circo e um abraço. Então, mas... E lembrando aqui que essa questão da pressa, né, a lei foi aprovada segundo a justificativa que, porque estava muito em cima, tem o prazo. A questão da construção dos estádios também, a desculpa está sendo a mesma, para não ter processo licitatório. E se o interesse, Ana Paula, se o interesse fosse saudável, mesmo que hoje eu sou contra os refrigerantes, né, nós somos o país do Guaraná, né? Por que não se colocou isso à frente de tudo e não da cerveja? Verdade. Teria uma característica mais forte do nosso país, né? Verdade. Ou da água, né? Ou da própria água, a beber água. Nós somos ricos em afluentes e rios naturais aqui, pô. Não, mas a água talvez não dê lucro, né? Com certeza não, mesmo que as empresas aí de cerveja. Nós falamos em Guaraná aqui, sem querer desviar o assunto também, né? Guaraná representa festa, comemoração, né? Hoje, dia 10 de maio, nós comemoramos 27 anos da criação do decreto do governador Franco Montoro, decreto 12.455, que cria os conselhos de segurança, que são os CONSEGs. Olha, não sabia não, parabéns. Então, poderíamos colocar aqui o... Parabéns aos CONSEGs. Mandar um abraço a todos os amigos aqui, que a gente tem muitos amigos que estão ouvindo, presidentes de CONSEGs, Vasquinho lá em Carapicuíba, Simone no Jaguaré, enfim, todos os amigos aí que estão na escuta aí. Parabéns. 13h46. E eu queria ouvir aqui do doutor André uma notícia boa, né? Compartilhar com os ouvintes aqui. A gente fala de tantas situações difíceis no nosso país, na nossa cidade, aqui na nossa região. Mas, apesar de tudo, né, nós tivemos uma boa notícia essa semana por parte aqui do governo da cidade. Nós fizemos uma indicação na Câmara e que foi aceita pelo prefeito. Né, assim, nós indicamos e ele aceitou a indicação e me parece que vai implantar através da nossa indicação, da nossa iniciativa do PSDB, né, vereador? A bancada do PSDB, da vereadora Ana Paula, o vereador Jair, o vereador Bognar, o vereador André Sacco, nós fizemos uma indicação para que a cidade tivesse a internet de banda larga, sem fio, gratuita para toda a nossa população. E por que nós fizemos isso? Porque a cidade já gasta. Naquele levantamento que nós fizemos das ondas. A cidade gasta por ano mais de 50 milhões de reais com duas organizações não governamentais, uma de Curitiba, que é o Instituto Curitibano de Informática, Instituto Curitiba de Informática. Outra que é de Belo Horizonte, da Fundação Israel Pinheiro. Gasta mais de 50 milhões para colocar a internet nas unidades de saúde, nas escolas, nos próprios públicos. Né? A Câmara aprovou um projeto encaminhado pelo prefeito, com a parceria junto com o Instituto de Campinas, né? Campinas está muito em moda agora. Ia fazer um estudo, né? Ia fazer um estudo de habilidade. Quem é o prefeito lá, doutor? Olha, entrou, saiu, atualmente eu realmente não sei. 2 meses. Isso. Então, Osasco já gasta muito recurso financeiro com internet. Olha, é dinheiro do nosso cidadão. Então, nada melhor do que colocar a internet gratuita para os nossos cidadãos da nossa cidade. E o prefeito mandou o projeto de lei para a Câmara Municipal, aceitando a nossa indicação, que nós já fizemos há quase 3 meses, não é, vereador? Eu gostaria de saber como vocês se sentiram, né, quando chegou esse aceite, né, do prefeito. Na verdade ele não reconhece que aceitou a nossa indicação, mas como nós fizemos a indicação há 3 meses, ele nós já deduzimos sabia, né? que aceitou a nossa proposta. Da mesma forma que nós fizemos a indicação do bilhete único na cidade. Sim, do bilhete único do também. transporte coletivo. O bilhete inclusive, né? Promessa de 2004, não cumprida até 2008. Promessa de 2008, não cumprida até agora. E as empresas de ônibus, com todo respeito, ganham bastante nessa cidade. Ganham muito. Né? Reduziu o ISS de 5% para 2%. Das empresas de ônibus. Interessante. Né? Então, ganharam 8 linhas de ônibus da CMTO. Né? As empresas não precisam investir em nada na nossa cidade, não construíram nenhum terminalzinho rodoviário para a nossa população.
os pontos de ônibus sem nenhuma cobertura, todos não mantiveram nenhum paralelepípedo. Nada. Então, eu acho que está na hora de se colocar o bilhete único numa cidade que é o anseio da nossa população. O PT prometeu isso no palanque e não cumpriu. Não só não cumpriu, como vetou, né, um projeto de autoria de um vereador do PT, que é o vereador Guimarães, e o prefeito Emílio vetou o projeto do companheiro de partido. São coisas que a gente não consegue entender. Então a gente fica muito agradecido, né? Com certeza. Então fica registrado aqui o nosso agradecimento do PSDB ao prefeito Emílio por ter aceito, né, uma indicação do nosso partido. Da bancada do PSDB. Maravilha. Da internet gratuita na nossa cidade. 13h50, já estamos chegando no final do programa. Passou muito rápido, quando a mesa é muito boa, assim, a gente, né, convidados que debatem, assim, a gente passa mais rápido ainda. Mas eu já abro os microfones para as despedidas, começando aqui pelo Oswaldo Gregório, já agradecendo pela presença. Eu é que agradeço mais uma vez, Ana Paula, te dar os parabéns aqui pela Semana Todos contra a Pedofilia, por esse trabalho maravilhoso que você está realizando e que nós vamos dar continuidade a partir do dia 14 até o dia 20, onde nós vamos estar realizando a 6ª edição da campanha contra a violência doméstica aqui na cidade de Osasco. Campanha vitoriosa, com 2 prêmios Franco Montoro e uma menção honrosa na ONU. Então, nosso trabalho, nós não caímos de paraquedas, não. Nosso trabalho é certo e sempre efetivo dentro da nossa cidade. Te dar os parabéns aqui e pela excelente mesa de hoje aqui, a qual eu muito me orgulho de ter participado. Dr. João, que é um grande parceiro, um delegado que faz diferença e que é comprometido com a nossa cidade. E ele sabe que isso não é da boca para fora, porque ele tem cartão de visita em qualquer um dos distritos por onde ele passou. Só quem não gosta dele é o lado errado da cidade, né? O lado do crime, não gosta mesmo. Porque é o delegado que sabe lidar, inclusive com questões sociais. E ele sabe do que eu estou falando, principalmente no alto volume dos indigentes que estão invadindo a nossa cidade, vindos das cidades vizinhas. Obrigada mais uma vez pela presença, Oswaldo. Doutor João, obrigada pela presença e os microfones também para as suas despedidas. Eu agradeço e parabenizo aqui a todos a presença do Legislativo Municipal aqui, com 2 vereadores participando. Oswaldo, que é um lutador do Consegue, homem aberto a discussões, ligado aos problemas sociais. Aliás, problemas sociais é o que não falta nessa cidade, hein? Que os problemas de indigentes. O problema de crianças abandonadas, o lado social de Osasco está devendo, está abaixo de 0. É negativo. Infelizmente, eu fico triste em passear com as minhas filhas aqui em Osasco e ver crianças jogando bolinhas nos faróis e outras coisas. E tudo isso aí é um caminho para a prostituição, é um caminho para a pedofilia. Agradecer a Ana Paula por essa luta incansável do combate à pedofilia. E Oswaldo, continuo nessa luta no combate à violência doméstica, porque é um caso preocupante. Hoje nos plantões policiais, o que não faltam são mulheres agredidas. E o Brasil afora, a gente vê de norte a sul, só dá isso na televisão, no rádio, na imprensa. E isso que a imprensa não divulga certas coisas. Mas é um fato notório e precisamos combater isso mesmo. Tanto a pedofilia e tanto a violência doméstica. Eu agradeço. Eu que agradeço. E que Deus ilumine a todos. Amém. Obrigada mais uma vez pela presença aqui, por ter aceito o nosso convite. Doutor André Sacco, obrigada por ter aceito também o nosso convite e o espaço está aqui sempre à disposição. Obrigado, Os microfones para as despedidas. Você sempre me convidando e muitas vezes eu não consigo vir, dado aí o número de atividades que eu tenho tanto no aspecto legislativo quanto no aspecto profissional. Se eu não trabalhar no meu consultório, eu não ganho o pão da minha casa. E eu preciso continuar na minha função como médico, não posso deixá-la. Mas para mim é uma honra, estar acompanhando aqui o Oswaldo Gregório, nosso companheiro, parceiro, jornalista, sei que defende uma luta incansável em favor do bem-estar da nossa população. Doutor João, conheço o seu trabalho, nas reuniões do Consegue. Quando eu não estou, meus assessores que estão nas reuniões tecem comentários muito nobres quanto à sua pessoa, à sua vontade de ver uma sociedade justa, uma sociedade organizada, ordeira, respeitosa.
Ana Paula, dispensa de comentários, nós estaremos na Câmara Municipal daqui a pouco, né, para discutir alguns assuntos de interesse da população, discutir, por exemplo, quanto custou os shows milionários, né, da nossa cidade. É 1º de maio. 1º de maio, nós queremos saber quanto, e fala que é grátis nas faixas. Não tem nada grátis, né? É dinheiro do bolso do nosso cidadão. É a população que está pagando. E nós queremos saber quanto foram gastos. E nós estaremos lá hoje discutindo esse assunto e também a CPI, né, do cartão Visa Vale. E cumprimentar a todos os ouvintes da nova difusora. Me coloco sempre à disposição e agradeço. Um grande abraço.